Boa noite. Boa noite para você que está aqui. Boa noite para você que está em casa ou que de repente está em algum outro lugar, mas está acompanhando a gente pelas redes sociais, pela transmissão. É um prazer estar aqui nessa noite. Quero agradecer ao pastor William pelo convite. Eu me lembro que eu acho que os dois últimos... E eu quero seguir um pouco essa linha. Inclusive, a gente estava conversando ontem, e o tema já estava preparado, mas enquanto a gente conversava ontem, eu comentava que eu entendo que parte daquilo que nós entendemos ser crenças fundamentais. Faz pouco tempo isso, e hoje eu quero continuar. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre, assim, tão óbvio. Inclusive, eu estava... O chat pipocou de perguntas e ficava meio que uma confusão ali. E eu pensei, cara, eu acho que esse é um assunto interessante de se falar, de se explicar. Então, eu espero que, talvez, para alguns, ainda que chova no molhado, ajude você a reforçar esse conhecimento. E se de repente para você é algo novo, eu quero pedir um pouquinho mais ainda de atenção. E você que está em casa, de repente, se é algo novo para você, eu queria pedir ainda um pouquinho mais de atenção no que a gente vai conversar aqui. O primeiro ponto, eu dividi o sermão em 4 partes, e quem sabe nós poderíamos dizer que também seriam 4 lições sobre esse assunto. O título da mensagem é Quem morre, morre. Se é para falar de coisa óbvia, vamos logo colocar um título óbvio também. Quem morre, morre. Ponto final. E aí, então, essa primeira parte, ou a primeira lição, é que o homem, o ser humano, quando eu falo homem, me refiro ao ser humano, ele é alma. Ele não tem alma. E existe uma diferença muito grande entre ser e estar. Vocês concordam comigo? Ser e estar, eu quero tentar ser um pouco didático aqui. Imagina o seguinte, eu tenho esse celular aqui. Para simplificar o exemplo, para ser um pouco mais didático, imagina que o celular é composto só de 2 peças. Eu sei que tem mais aqui, mas vamos imaginar que são só 2 peças. Vamos chamar uma de placa-mãe e vamos chamar outra de tela. Se eu tenho a placa-mãe de um lado aqui e a tela desse lado, eu tenho um celular? Sim ou não? Não. Eu tenho uma placa-mãe e eu tenho uma tela. Agora, quando eu junto as 2 peças, eu tenho um celular? O celular, ele não tem uma placa-mãe. Bom, deu para entender a ideia, né? Eu consigo separar, porque aqui o exemplo é um pouco mais limitado, mas o celular, ele não... Tudo faz parte, e na hora que eu separo, ele deixa de ser um celular. Ele pode até ter o projeto de um, mas ele não é. Quando junto as 2 coisas e as 2 coisas funcionam bem, a partir daí eu posso dizer que eu tenho um celular. Fechado aí o ser e estar? Beleza. Então eu quero começar lendo Gênesis 2:7. Um texto conhecido, e eu vou pedir licença para vocês, porque eu tenho vários textos para ler, então eu tenho todos eles aqui na tela, para ficar um pouco mais fácil, até para agilizar por uma questão de tempo, porque nós não temos muito tempo aqui. Gênesis 2:7, como eu já falei, é um texto muito conhecido, e ele diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Perceba que o texto está dizendo que o homem foi feito e não que ele passou a ter alma vivente. Eu fui atrás de algumas outras traduções para ver se de repente não era só essa tradução que falava assim, mas alguma outra tradução dava a ideia de que ele tinha e não de que ele era. Porque eu espero que você concorde comigo, pela gramática que está aqui, diz que ele foi feito e não que ele teve uma. Aí eu peguei aqui, em português, pelo menos mais 4 versões. A Nova Tradução na Linguagem de hoje, e eu não vou ler o texto todo, só essa parte que interessa para a gente, diz assim: E assim ele se tornou um ser vivente. Não diz que ele passou a ter alma vivente, mas que ele se tornou um. A Nova Versão Transformadora diz: E o homem se tornou ser vivo. A Nova Versão Internacional traduz assim: E o homem se tornou um ser vivente. A Bíblia Viva, uma outra tradução, e ele veio a ser alma vivente. E eu busquei outras traduções, e todas elas eram unânimes em dizer que quando houve a junção de traduções em outros idiomas, eu li algumas, vi algumas que não, e não que ele tem.
Li algumas traduções também em inglês, com o limitado inglês que eu tenho, e percebi que elas traziam também uma ideia de que o homem é, e não de que, para nós entendermos ou interpretarmos, que ele tenha, mas sim que ele é alma vivente. Capítulo 1, versículo de número 20 agora. Gênesis 1, 20. Há quem diga, deixa eu só fazer um parêntese aqui, por que a gente está falando sobre isso? Porque há quem entenda que o homem tem abundantemente répteis de as aves sobre a face da expansão. Do 1, 24. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, ele é uma alma. Ele assim fosse, mas não é o caso. E aqui eu quero então partir para a nossa segunda lição, é que apenas Deus é imortal. E quando nós começamos a entender, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, mas só dando uma breve adiantada. Eu quero ler com você agora 1 Timóteo 6,16. Eu já vou ler aqui, se você quiser pelo menos anotar a referência, 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, apenas Deus tem a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. O texto está dizendo que apenas Deus é imortal. Agora, se o texto bíblico me diz que apenas Ele é, como que eu posso entender então que eu também tenho uma alma imortal e que quando eu morro, eu vou para algum outro lugar? No mínimo, para eu entender isso, eu preciso ir contra o texto bíblico. Eu preciso confrontar. De onde veio então essa ideia de que o homem tem uma alma imortal? E essa ideia a gente precisa voltar de novo para Gênesis. E eu quero que você volte lá para Gênesis capítulo 3, versículo de número 4. E aqui nós vemos como começa isso. De onde surge essa ideia de uma alma imortal. De onde surge essa ideia de que nós não morremos. Porque, convenhamos, se eu tenho uma alma imortal e eu morro e depois essa alma sai e ela vai para algum lugar, eu não morri de fato. Certo? Eu não morri. Mais ainda, se eu tenho uma alma, eu morro e essa alma sai e vai para algum lugar, eu me liberei de uma prisão. Porque agora eu tenho mais liberdade, eu agora não posso sofrer nenhum tipo de ataque, porque eu sou meio etéreo, então eu não vou. No final das contas, o que aconteceu foi muito bom para mim. Mas vamos lá, Gênesis capítulo 3, em Gênesis capítulo 2, versículo de número 17. Aí eu quero que você volte um pouquinho lá e agradecer a Deus. Gênesis 2,17 diz assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui nesse momento, quando Deus diz que o ser humano, que Adão e Eva morreriam, de que a alma ela é algo imortal. E eu falei para vocês que quando nós acreditamos nisso, a gente acaba até limitando um pouco o poder de Deus. Porque quando eu penso isso, eu acabo sendo levado a alma não pode ser destruída. Se nem mesmo começo a acreditar nisso, eu só vejo duas possibilidades. Ele não pode ter poder para destruir o mal e destruir o pecado, ou ele até tem esse poder. É um problema. Porque eu estou julgando o caráter de Deus e o outro eu estou julgando o poder de Deus. Percebe que uma coisa ela vai puxando outra. Uma coisa vai trazer, é um assunto novo. Eu vou falar para você que a gente não vai esgotar isso aqui. Porque isso desde o princípio, aprendeu na infância dessa forma. Aplicadas. E eu entendo que fica difícil de compreender. Mas eu espero que nesse processo, tenho certeza que nesse processo a gente pode contar com o Espírito Santo, que é quem vai ajudar e conduzir no entendimento das coisas. E se dúvidas ficarem, por favor, procurem ajuda, procurem um pouco mais de instrução a respeito do assunto. Então, o primeiro ponto, a primeira lição foi que nós somos e não que nós temos alma. O segundo ponto, a segunda lição da noite, é que apenas Deus é imortal e nada mais, ninguém mais é imortal. A terceira lição, ela está relacionada ao título da mensagem.
Quem morre, morre. E é isso. Não tem nada além disso nesse momento. É claro que existe uma promessa e algo futuro. E eu vou, já que eu estou falando só de morte, no final a gente vai falar um pouquinho dessa promessa, porque senão também vai ficar um pouco chato a gente só falar que morreu e acabou, né? Quero ficar eu falando aqui. Eu quero que você abra em Eclesiastes capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 5 e 10. São 2 versículos que são suas poesias. Nesses 2 versículos, ele traz algo que os não sabem coisa nenhuma. Ele começa dizendo, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não vieram a mão para fazer. Faze-o conforme as tuas forças. Porque lá, o final de tudo, pelo menos nesse primeiro, 11 a 13. Quero ler aqui com você algo sobre um amigo de Jesus. Situação. Versículo 11. Depois de dizer isso, responderam, Senhor, se ele dorme simplesmente do sono. Ela diz assim, meu filho, quem está dormindo está morto. Essa era a frase dela. E que eu acordo com uma certa facilidade. Mas, principalmente, adolescente, quando está dormindo, você sabe, ele está morto. Pode quebrar o mundo, pode desabar tudo e ele não acorda. E a Bíblia, em vários momentos, ela traz passagens onde ela relaciona a morte com o sono. Alguns apóstolos dizem, aqueles que dormem no Senhor, quando vão falar da ressurreição. E isso mostra que a Bíblia traz para a gente essa ideia de que é muito semelhante ao sono. E salvo quando você acorda de manhã e lembra de um sonho, porque dizem que você sonha todas as noites, né? Bom, eu não vou teimar com os especialistas, mas eu não lembro de todos eles de manhã. Salvo quando você lembra dos sonhos, tirando isso, quando você acorda, pareceu que você fechou o olho e abriu, não é assim? Você não viu o tempo passar. Basicamente, esse é o estado de todos nós quando morremos. Fechamos os nossos olhos e em um dado momento eles serão abertos. Porque há uma promessa de que isso aconteça. E falando sobre essa promessa, eu quero ir para a 4ª lição. Terceira, quem morre, morre. A 4ª lição, o 4º ponto dessa mensagem, é que existe uma promessa na Bíblia de ressurreição. A Bíblia faz essa promessa para a gente. Agora pensa comigo. Eu morri. Minha alma saiu, eu fui para algum lugar. Para que eu vou ressuscitar? Faz sentido a ressurreição se eu já fui para algum lugar? Faz sentido eu voltar para cá para ressuscitar de novo? O 4º ponto é esse, não há motivo de ressurreição, a ressurreição não faz sentido, a ressurreição não é lógica se eu sair e já fui para algum lugar. Até porque se eu sair e fui para algum lugar, provavelmente eu já recebi até uma recompensa. E é assim como muitos entendem. Mas a Bíblia me fala, e eu quero ir para os textos, porque eu não quero eu falar, eu quero que os textos falem. Quero que você vá em 1 Tessalonicenses. Um texto também conhecido, capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 13 a 17. É um trecho relativamente grande, mas é um trecho que fala dessa promessa. Que fala de uma ressurreição. E claro, esse não é o único texto, eu vou ler alguns outros também, que falam desse assunto. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Olha só, mais uma vez o dormir aparecendo, né? A respeito dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, mais uma vez dormir, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo,
e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Há uma promessa de ressurreição. Se você vai no livro de João, capítulo 11, versículos 25 e 26, você vai ver mais uma vez uma promessa de ressurreição. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu pergunto agora, você crê nisso? 1 Coríntios 15, 20. Eu falei que eram vários textos. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Mais uma vez, aqueles que dormiram ressuscitarão. E se existe a necessidade, ou se existe a promessa de ressurreição, para então sermos arrebatados para o céu, e há outros versículos que falam que somente aí virá a recompensa. Se tudo isso vai acontecer só depois da ressurreição, desculpa, mas eu não vejo sentido em que tudo isso seja necessário, se já veio tudo antes. É como o segundo round, o segundo tempo. Bem, não entendo muito bem. Daniel, capítulo 12, versículo de número 2. Daniel 12, 2 diz assim: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Daniel, e é curioso, Antigo Testamento, você já vê essa certeza. Deus disse para Adão e Eva que eles morreriam. Deus não estava brincando. Deus não estava dizendo Deus não estava só fazendo susto. É claro que nesse momento Deus também está fazendo uma referência à segunda morte, a morte total e completa. Mas não deixa de fazer parte também dessa primeira morte. Porque é isso que nós somos alma. Eu não vou lembrar agora a referência bíblica, o texto bíblico, mas quando você tem a família de José saindo ali e indo para o Egito, no final de Gênesis, agora eu não sei como está traduzido em cada um dos textos que eu vou mencionar, mas vamos imaginar que seja no final de Gênesis, está dizendo assim: e 70 pessoas era o número de pessoas que foram para o Egito. Aí quando você vai lá no começo de Êxodo, que também fala sobre a vinda deles, começa dizendo assim: e 70 almas era o número de almas que foram para as terras, como pessoa ou como alma, fazendo alusão ao que nós somos. Será que vocês conseguem lembrar comigo os 4 pontos da mensagem? Será que a gente consegue lembrar? Se não lembrar, eu começo de novo, não tem problema. Eu já vi o desespero na cara de alguns. Vamos lá. Primeiro ponto, o homem é. Segundo ponto, qual é? Vocês lembram? Eu vou ter que olhar, que eu também não lembro. Apenas Deus é imortal. Apenas Deus é imortal. O terceiro ponto, vocês lembram? Quem morre, morre. Quem morre, morre. O quarto ponto. Estava com ele agora, gente. Alguma coisa não faz sentido. O que é que não faz sentido se é imortal? A ressurreição. Se a alma é imortal, se nós somos imortais de alguma forma, a ressurreição não faz sentido algum. Mas como nós vimos aqui em pelo menos 4 textos bíblicos, há uma promessa de que esse dia chegará. E o último texto que eu quero ler com vocês está em Apocalipse capítulo 21, dos versículos 1 a 4. E novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém,
que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Haverá o dia em que, se nós estivermos mortos por ocasião da volta de Jesus, seremos ressuscitados. Passaremos uma temporada no céu. Já não haverá morte, já não haverá pranto, e nada mais de ruim que existe nesse mundo vai existir. Pecado e pecador serão destruídos. E a gente não vai mais precisar se separar de ninguém. Porém, elas são inevitáveis. A gente, inclusive, está muito feriado. Dia 2, né, que é o dia dos finados. Muita gente vai ali aos cemitérios e alguns entendem que ali a pessoa está olhando de cima e tal. Pelo menos em uma base bíblica nós não podemos entender assim. Respeitamos, claro, quem assim acredita, mas nós entendemos que quem está lá, descansando. Não está olhando por ninguém, não está intercedendo por ninguém. É um outro assunto, já vai emendando, né? É um outro assunto. Mas chegará o dia, como já foi dito, em que aqueles que morreram em Cristo, aqueles que dormiram em Cristo, serão ressuscitados. E essa é a promessa que a gente acredita. É nisso que nós cremos e é nisso que nós precisamos nos apegar. Não que imediatamente após a morte algo virá, mas que imediatamente após a ressurreição, uma vida eterna, não própria, não nossa, mas concedida por Deus virá. Eu espero que você tenha essa fé em Deus também. E você se mantenha firme. Ainda que precise enfrentar a morte, que você se mantenha firme. Porque chegará o dia em que ela não precisará mais ser enfrentada. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você a se colocar de pé para a gente orar nesse momento. Querido Deus, Pai que estás nos céus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela é clara, ela é instrutiva, ela é normativa. E nós queremos, Deus, te agradecer porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos mais de Ti, de aprendermos, Deus, verdades. E nós queremos te suplicar, ao Teu lado, ainda que precisemos enfrentar a morte, para que no grande dia da Tua volta, nós possamos ser ressuscitados. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém.